Uma vez, a história do Velho Chico será tema de um livro, só que dessa vez contada apenas por moradores da região que chamam Francisco ou Francisca. A ideia é de dois jornalistas de Belo Horizonte. Ao vivo, a repórter Isabela Ornelas está com um deles. Olá, Isabela, bom dia. Bom dia, Vilma. Eu converso com o Gustavo Nolasco, que é autor de Os Chicos. Explica pra gente exatamente de que trata esse livro. O livro a gente vai fazer um resgate da cultura oral da população ao longo do Rio São Francisco. Então, a gente está indo de cidade em cidade, resgatando, fazendo fotos, entrevistando os moradores para eles contarem os folclores e as culturas diversas que o Rio São Francisco tem. E tem uma curiosidade que só personagens com o nome de Francisco ou Francisca fazem parte desse livro. Por que essa escolha? Exatamente. A gente escolheu para mostrar que é um respeito pelo Rio. E isso é uma coisa comum em todas as cidades, ou seja, as pessoas batizam seus filhos com o nome do santo, o nome do rio. Por isso é uma coisa comum ao longo dele. Vocês vão percorrer quantas cidades ribeirinhas? A ideia nossa nessa primeira viagem são 10 cidades, daqui até a Foz. Numa segunda viagem, vamos subir o rio, umas 15 a 20 cidades. Já tem uma previsão de quando o livro será lançado? Sim, a ideia é lançar o livro no final do primeiro semestre de 2010. Então, muito obrigada. Vilma? Obrigada, Isabela. Um jornalista e um repórter fotográfico de Belo Horizonte vão percorrer toda a margem do Rio São Francisco atrás dos ribeirinhos chamados de Francisco ou Francisca. A história e os costumes dessa gente serão documentados em um livro. Chiquinha nasceu na Ilha do Maçangano. O nome de batismo foi em homenagem ao Rio São Francisco. Agora sua história vai fazer parte do enredo de um livro que vai documentar a cultura do povo ribeirinho. Qual que é a diferença desse do samba de velho para o samba de rancharia? Porque o samba de rancharia, uma pessoa convida para a gente ir na casa daquela pessoa. Aí a gente vai. Aí samba a noite todinha. O samba de velho, que é o tradicional, que vocês têm um grupo, como ele acontece? Como é que é a tradição do mês de janeiro dele? A gente sai em casa, cantando nas casas. O livro Os Chicos é uma ideia do jornalista Gustavo Nolasco e do repórter fotográfico Léo Drummond. Eles vão percorrer toda a extensão do Rio São Francisco, desde a nascente em Minas Gerais até a Foz em Alagoas. O objetivo é mostrar os costumes de quem ama o Velho Chico. A ideia de fazer o livro, de fazer essa documentação, é a gente preservar, alguma forma de se preservar a cultura oral que essas pessoas que moram ao longo do Rio São Francisco passam de geração em geração. Com isso, a gente decidiu viajar todo o Rio, conversando com os moradores, para eles contarem a história deles. Outro aspecto curioso da obra é que todos os personagens do livro devem se chamar Franciscos e Franciscas. É uma coisa comum ao longo de todo o Rio, é o orgulho que os pais têm de passar o nome do rio, do santo do rio, para os seus filhos. É uma coisa, então a gente, desde a nascente em São Roque de Minas, que é lá na nossa terra, até a Foz do Rio São Francisco, passando aqui pelo Médio São Francisco, em todos os lugares o que mais tem são franciscos e franciscas. Eu, como fotógrafo, à medida que o Gustavo vai conversando com esses personagens, a própria conversa dos personagens vai gerando imagens já na minha cabeça. Então o personagem fala, eu tenho uma lavoura de mandioca, eu gosto muito de atravessar o rio, tem um ponto que eu gosto aqui. Então essas coisas já vão virando imagens e a partir disso eu vou clicando nessas situações. Petrolina é a primeira cidade visitada pelos jornalistas. Ainda faltam 503 municípios, mais de 2.700 quilômetros de histórias. Aqui, o trabalho da dupla mineira começa quando o sol nasce. E mesmo depois que ele se despede, os jornalistas continuam no batente. A previsão de lançamento do livro Os Chicos é no primeiro semestre do ano que vem. Nós ficamos por aqui. Assista agora as notícias do estado no NETV. Uma ótima tarde.